Todos e a todas. Agradeço aqui, na pessoa do juiz João Marcos Francinatti, o convite, e agradeço poder estar aqui nessa mesa. Agradeço também ao juiz Gustavo Direito, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje de manhã. E é um enorme desafio falar depois da professora Kátia, que eu não conhecia, porque eu fiquei completamente encantada. E tiveram algumas frases que com certeza vão me ajudar aqui tentando aqui fazer a minha fala. Bem, não tenho conhecimento nem de latim, nem de grego, nem aprofundado de história medieval. Eu vou buscar uma tarefa um pouco mais adequada aos meus estudos e um pouco mais jurídica aqui dentro dessa minha pequena explanação. Mas já deixo aqui que a primeira coisa que a fala da professora Kátia me chamou a atenção é a necessidade de recorrermos a textos não jurídicos para conseguir compreender o próprio fenômeno jurídico e um pouco na sua complexidade, sabe? Então, já fiz várias anotações, com certeza será algo que eu vou observar. Bem, eu estabeleci aqui como meta, eu coloquei nessa apresentação 2 grandes metas que me conduzissem durante a minha fala. A primeira delas, definir quem é mulher perante o direito. Quem é essa pessoa, de quem nós estamos falando? E, em segundo lugar, a partir dessa primeira pergunta, qual o papel da mulher perante o direito? Qual a sua função? Qual a sua possibilidade de atuação? E, embora a ideia inicial seja discutir essa antiguidade clássica, a gente tem 2 grandes desafios que se colocam diante de nós com essas perguntas ou com o objetivo aqui dessa palestra, desse evento. O primeiro é um anacronismo no uso da própria palavra direito e assim como da palavra Estado em relação à antiguidade clássica e ao próprio período medieval. Porque, no fundo, são momentos históricos em que a gente não tinha ainda o direito organizado, como hoje nós os denominamos, como hoje nós atribuímos esse nome, e também não tínhamos exatamente a figura do Estado como hoje nós os conhecemos. Então, a realidade histórica e social da antiguidade clássica e medieval é diferente da realidade social, jurídica, política e econômica que se apresenta hoje. De forma que dizer que, nesses períodos históricos passados, havia um direito e havia um Estado só nos é possível por anacronismo, tentando dar algum significado a isso que seja equivalente ao que nós conhecemos hoje. Mas, no fundo, o que nós tínhamos eram multiplicidades de organizações sociais que eram compostas por múltiplos ordenamentos jurídicos a depender dessas organizações sociais. E eu acho que um exemplo interessante para que isso fique um pouco mais visível é a própria organização da sociedade, a própria organização do Império Romano. A sua extensão era tão grande que ele precisava incorporar o direito e a organização de outros povos. Então, não havia em Roma uma legislação única, uma centralidade, uma única forma de organização política, de método de decisão, e a gente ainda precisa enfrentar o papel da família dentro da estrutura romana. Então, isso gera uma série de complexidades quando a gente vai estudar a mulher dentro desse fenômeno jurídico. Mas, ainda assim, antes de eu passar,
Então, a primeira questão que se coloca é essa dificuldade que a gente tem de olhar o passado com a forma em que ele possuía. E a segunda dificuldade é um aspecto eurocêntrico, porque quando a gente olha a antiguidade medievo, a gente está olhando para o modelo europeu, quando existem outros modelos sociais e jurídicos no mundo que não são assim tão explorados, pelo menos não no Brasil. E aí a gente deveria incluir os direitos indígenas. Os povos indígenas habitaram o mundo, isso é um fato. Os povos africanos, eles também têm uma organização própria. E a gente também não pode esquecer os povos asiáticos. A China, ela tem uma ocupação de milênios de anos e também um espraiamento para aquela determinada, para a região da Ásia e Rússia, que também não pode ser ignorada. Então, é importante considerar que, por tradição da cultura jurídica brasileira, eu vou acabar, pelo menos eu vou me colocar aqui no meu lugar de fala, eu vou ter que acabar fazendo essa análise a partir de um ponto de vista eurocêntrico, porque é o que a gente mais estuda e é aquele em que o direito brasileiro acabou se pautando na sua própria construção. Com todas essas observações iniciais feitas, e apesar dessas considerações, acredito eu que seja possível, dentro desse modelo eurocêntrico, ser possível extrair dessa antiguidade clássica, e eu já vou me permitir aqui colocar até um medievo, aí, professor, se eu me corrija, não lembro se é um medievo alto ou baixo, ali 1850, aí eu não lembro. O fim da Idade Média? Não, a Idade Média é bem antes, né? 1800 já é a modernidade. Seria 1456, a queda de Constantinopla, se não me engano. Mas isso é uma mera... A Idade Média continuou na cabeça de muitos. Perfeito. Até hoje, em alguns casos. Mas, bem, em termos gerais, a gente pode extrair determinadas características comuns a esse período que vai com muita tranquilidade até 1800, mas depois eu abordo esse período posterior. Eu acho que um ponto interessante, como a professora Kátia trouxe, e eu comentei também no início, um ponto interessante de começo é o próprio livro da Silvia Federici. Não sei se é assim que se fala, Federici ou Federici, O Caliban e as Bruxas, em que ela começa a descrever como a mulher ela foi passada para baixo do ordenamento social. E isso é importante porque o direito ele não começa do nada. Então, ele tem um ponto de início. E esse ponto, eu já coloco aqui, eu vou remeter ao livro dela, que é todo o processo de construção da sociedade em que a mulher ela vai ser colocada em uma posição de inferioridade em relação ao homem. Então, o traço característico da antiguidade que vai perdurar por séculos e vai perdurar não só o período pré-feudal, feudal e medieval, é a colocação da mulher como um ser inferior. De uma forma bem específica, a mulher ela é colocada, ela é deslocada, lhe é retirada a condição de sujeito político. Nesse primeiro momento, a mulher ela não é pessoa. E aqui pessoa tem um significado bem específico, que é ator político e de ator jurídico. A mulher ela é construída socialmente de tal forma que ela não tem essa expressão perante o direito. A melhor expressão disso, a melhor síntese sobre essa condição de não pessoa que a mulher tem perante o direito, ela vai ser relatada para a gente em Fustel de Coulanges, quando, ao explicar o poder do pater familias, do homem primogênito que chefia aquela unidade familiar,
Fustel de Coulanges nos esclarece que esse pater familia, ele é o senhor das pessoas, homens e mulheres, que aquela entidade está organizada e destinada para cumprir os rituais em favor dos mortos. Então, a mulher, ela não tinha essa qualificação. Assim como as crianças e até mesmo os outros homens não qualificados como paterfamílias, eles tinham, e aí eu vou falar especificamente do papel feminino, uma ideia muito mais latente de propriedade. Não exatamente sujeitos, mas propriedades, e aí também estou aqui falando de um anacronismo, a gente teria que analisar o que é propriedade dentro do direito romano, mas uma propriedade desse pater familias. Então, uma condição de não existência. Acredito eu que essa situação, mesmo nos vários períodos do direito romano clássico, pré-justiniano, pós-justiniano, essa é uma constante. E é uma constante que vai permanecer nesse estado de coisas até aproximadamente 1860. Por que 1860? Porque aproximadamente essa época, e a gente já está bem depois da queda do Império Romano. Porque mesmo após a queda do Império Romano, o direito romano se manteve em alguma medida nas sociedades que permaneceram após a sua queda. De outras formas, um pouco mais comunais, mas ainda assim permaneceu. Mas ali, a partir de 1800, se inicia um movimento dentro dos estados germânicos de consolidação e explicação desse direito, que a gente chama no direito civil de pandectismo. E aproximadamente entre 1850 e 1860 se inicia uma série de reformulações para o conceito de pessoa, que daria origem ao que hoje a gente conhece como sujeito de direito. E o marco principal desses debates é um texto de um autor, nem é alemão, aí no caso é francês, a gente tem aqui uma conexão grande entre os juristas franceses e alemães, um texto publicado por um autor, Domat, D-O-M-A-T, e esse texto é La Naissance des sujets de droit. Juro, se vocês colocarem, vocês encontram na internet. Infelizmente, não conheço nenhuma tradução em português, eu só consegui localizá-lo efetivamente em francês, em que ele começa a descrever o nascimento do sujeito de direito. E, para que houvesse a formação dessa palavra, sujeito de direito, Domat teve que reconstruir e propor alternativas às expressões indivíduo e pessoa. Abandonando, assim, a ideia grega de pessoa como personagem, ou seja, aquele que usa máscara, e que era algo que identificava o homem, e reformulando a ideia de indivíduo, que também tinha uma conotação nobiliárquica, que só algumas pessoas tinham essa individualidade e deveriam ser honradas em razão dessa individualidade. Domat propõe uma abertura conceitual a esses dois sujeitos, essas duas expressões, e diz que todos aqueles que podem atuar juridicamente devem ser reconhecidos como pessoas. Mas ele dá um passo além e diz que apenas as pessoas que podem concretamente atuar perante o direito, e ele já chama de direito, devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Então, se por um lado Domat expande a pessoa como qualquer ser humano, algo que a gente acha bem normal hoje, mas no passado não era tão habitual assim, essa era uma expressão revolucionária.
Então, ao mesmo tempo que ele vai dizer que pessoa é todo ser vivo que pode agir e pode atuar, ele retira isso ao qualificar os sujeitos de direito apenas como as pessoas que podiam agir validamente perante o direito. E em relação à mulher, tem 3 linhas nesse texto que definem para ele o papel da mulher e que irá permanecer, irá continuar a exclusão feminina do meio jurídico. Que ele diz que a mulher ela precisa do homem e que o homem tem que pelo casamento, na verdade é mais ou menos assim, que pelo casamento o homem abraça a mulher com as suas asas e eles se tornam um só sob a chefia masculina. Então, a gente já tem aqui, e eu acho que apesar de dos nossos entendimentos atuais, é sim uma evolução, porque antes era uma não-pessoa, a gente já atinge nesse primeiro momento a capacidade de ser pessoa, mas ainda assim a mulher é retirada à atuação jurídica. Não só a mulher, mas a mulher é um desses exemplos, os negros, os indígenas e as crianças também não eram sujeitos de direito dentro desse estatuto. Já nesse período, portanto, nós estamos aqui num período medieval. Então, a gente chega nesse medievo com esse reconhecimento de pessoa, mas sem a possibilidade de atuação. E, até esse momento, qual era o principal critério jurídico de definição? Era o biológico. O que definia essa condição de pessoa ou não e a sua condição de sujeito de direitos era, sim, o aspecto biológico. A pessoa que nascia com sinais identificativos femininos era mulher e, portanto, a ela estavam resguardados esse estatuto completamente inferiorizante. Quem nascia com aspectos designativos masculinos era homem, e aí a gente teria que se perguntar, dentro dessas sociedades, se ele seria cidadão ou não daquela organização política, quais os direitos, quais os deveres que eram inerentes. Mas a principal consideração para determinar homem e mulher era um sinal designativo. Essa consideração, esse sinal designativo, esse dado biológico para a mulher definia, e aí o que era mulher? Foi a primeira pergunta que eu coloquei. Mulher, nesse sentido, é quem era biologicamente mulher, não pelo DNA, mas pela aferição visual de que a pessoa seria mulher. Uma vez reconhecida como mulher, haviam papéis jurídicos e sociais profundamente bem demarcados que elas deveriam cumprir. Então, a mulher deveria se preocupar em estudar e aprender as prendas domésticas. A mulher deveria se buscar um marido ou esperar por um marido. A mulher deveria manter-se honesta, virgem e pura, não só apenas para si. Aí é um conceito de moralidade não só pessoal, mas um conceito de moralidade que ela deveria seguir, que transpassasse o pessoal e projetasse na coletividade. Ela não deveria ser, mas ela deveria projetar essa moralidade perante a sociedade, no que a gente pode usar como exemplos os nossos códigos penais e o nosso Código Civil, quando falam lá de mulher honesta, de mulher virgem e afins. Então, havia um papel social bem demarcado. Particularmente, eu acho que o principal papel feminino papel feminino jurídico dentro dessa consideração era o papel maternal.
A função da mulher era se preparar e ser dotada dessa moralidade para que ela viesse a se tornar mãe e para que ela viesse a exercer o cuidado em relação a essa prole. Nada mais seria esperado dela. E isso guarda uma relação muito profunda, que eu vou fazer um passo atrás. Isso guarda uma relação muito profunda com a construção do amor maternal e do amor romântico que a gente tem ali entre 1600 e 1700. Até aproximadamente essa época, e aqui como fonte de pesquisa, eu citaria, bem, um autor francês, esse sim, tem até, vocês acham na internet fácil, Philippe Arié, em História Social da Infância e da Família. E, como historiadora brasileira, eu citaria aqui Mari Del Priore. Eu acho que as obras dela oferecem uma historicidade muito interessante para entender essa construção do feminino. Ela, inclusive, tem um livro específico, História das Mulheres no Brasil, que é maravilhoso. Mas, voltando, isso vem dessa construção desse amor romântico, em que a mulher ela é subtraída dos espaços públicos, encaminhada para dentro dos espaços privados, espaço privado que é a família, e a função dela dentro dessa construção se torna ser mãe e ser essa pessoa que vai conduzir a família e vai resguardar pela paz materna, pela paz familiar e pelo bem-estar de todos que estão naquela casa. Então, novamente, a mulher ela tem uma determinada função bem focalizada, bem determinada dentro do direito. Eu vou aqui romper um pouquinho essa lógica e vou me permitir avançar um pouquinho para a gente também só não falar de coisas depressivas e tristes. Eu vou me permitir avançar um pouquinho só até os tempos mais modernos. Mas, para fechar essa ideia do papel feminino jurídico até aqui, eu fiquei bem impressionada quando a professora Kátia falou do corte da língua. Porque isso, eu acho que essa expressão eu vou guardar, e com certeza eu vou estudar isso daqui até com muito mais, agora, afinco. Porque quando você mencionou o corte da língua como silenciamento feminino, a mim veio, como representação jurídica dessa frase, a incapacidade feminina que o direito sempre taxou as mulheres. Então, se a condição de agir no direito, a gente tem uma expressão que se chama capacidade, a mulher, uma vez casada, até o Código de 16, ou seja, logo ali, estamos só há 17 anos, se eu considerar a Constituição, são 31, a mulher, uma vez casada, perdia a capacidade jurídica. E essa ideia de silenciamento, como não pode falar, tem uma conexão aí entre a literatura e o direito. Eu acho que a expressão jurídica desse silenciamento é dizer, mulher, uma vez que você cumpre a sua função de casar, e, logicamente, se espera que se tenha filho, a sua língua está cortada. Você deixa de ter o mesmo status. Você é silenciada. Eu acho que isso mostra como... Estou aqui tentando mostrar como esse silenciamento para o direito ele é muito recente, ele ainda permanece de uma forma muito forte e não está ali contido dentro dessa antiguidade clássica em que a gente começou a debater. Acho que hoje a gente tem, apesar desse fenômeno ser bem recente, vejam, as grandes mudanças no direito começaram há apenas 31 anos com a nossa Constituição. Antes disso, foram mudanças muito tímidas, com o Estatuto da Mulher na década de 60 e com a Lei do Divórcio em 77. A grande paradigma foi a Constituição de 88. E são só 31 anos, não é nem um período geracional completo. Se eu considerar o Código Civil, são 17. Não é nada, metade, menos da metade, é quase a metade do tempo, na verdade, perdão aí pela matemática. Mas
desde então, é possível ver que a gente está num outro caminho que tem se acelerado. E, novamente, acho que a literatura tem avançado, quer dizer, os universos não jurídicos têm avançado muito mais do que o direito. E eu falo isso tomando como referência Bauman e David Harvey, quando escrevem sobre modernidade líquida e pós-modernidade. E eles vão aí destacar a fluidez e a rapidez com que os tempos pós-modernos eles se colocam diante de nós. E são tempos em que as certezas universais e binárias, como masculino e feminino, elas são quebradas, elas são questionadas e colocadas em dúvidas. A ideia de que existem papéis e funções muito bem demarcadas também são confrontadas. E isso tem sido objeto de apropriação, nesse momento, pelo universo jurídico. Tanto que hoje a gente já consegue pautar com muito mais tranquilidade, óbvio, com conservadorismo, claro, entre idas e vindas, mas a gente já consegue abordar temas que questionam esse binarismo, primeiro, entre masculino e feminino, e, em segundo lugar, mas não menos importante, que questionam esses papéis tão pré-determinados, como se o feminino necessariamente significasse cuidado e o masculino necessariamente configurasse poder. Isso hoje a gente está num momento de profunda litigiosidade sobre isso e uma profunda reformulação sobre essas questões dentro do nosso direito. Particularmente, acredito eu que o direito, nesse momento, ele tem adotado esse caminho mais progressista de quebra dessas identificações e quebra dessas definições tão fixas e tão verdadeiras que nós já tivemos dentro do passado. E um exemplo bem recente disso tem sido as decisões judiciais de reconhecimento de outros gêneros e a possibilidade de redesignação sexual, por exemplo, dos transgêneros. Essa é uma prova da apropriação jurídica do discurso público e de outras construções públicas, quebrando, então, essa ideia de que o feminino é o sexo biológico e vice-versa, e eu posso ter sexo diferente de gênero. Curiosamente, e aqui já me encaminho para o final, na sexta-feira, ou seja, sexta-feira agora, saiu uma notícia que, para mim, meus estudos têm muito mais relação com o direito civil, mas saiu uma notícia que serve para mim de indicativo de aprimoramento desse debate dentro do sistema jurídico como um todo, que foi o reconhecimento, que foi a aceitação de um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal para debater licença maternidade em casais de mesmo sexo. No caso específico, era uma mulher autônoma que submeteu uma inseminação artificial, ficou grávida e teve a filha, não sei se é filho ou filha, não vem ao caso. Por ser autônoma, ela não exerceu a licença maternidade, mas a sua companheira, servidora pública municipal do estado, de um município paulista, que não ficou grávida, que não teve em si a gestação, mas que é tão mãe quanto, ela pede a licença maternidade de 180 dias para ela. Salvo engano, ela não conseguiu, ou ela conseguiu, também não vem ao caso, não é importante, mas esse caso foi reconhecido como de repercussão geral e chega no STF. À primeira vista, parece só uma licença maternidade, mas ele esconde
esses papéis de gênero que a gente está aqui debatendo. Porque, vejam a situação, vou tentar traduzir a questão. Primeiro, o Supremo vai ter que se debruçar sobre o que é maternidade. Em segundo, ele vai ter que se debruçar sobre o que é papel de cuidado. Porque se as regras atuais forem mantidas, a gente corre o risco de ter uma situação um pouco curiosa. Só a mulher que gesta tem a licença maternidade, mas o homem que adota um bebê, por exemplo, vou tornar aqui equivalente, ele só tem 30 dias, porque o sexo biológico dele leva à paternidade, e paternidade são 30 dias. Então, a gente tem aqui algo que, à primeira vista, você pensa que é muito simples, mas que está na base, que passa pelo importantíssimo debate de gênero, que, particularmente, eu sei que o Supremo tem hoje preocupações com vários tipos de processos. Os processos criminais têm dominado a pauta, não só da corte, mas como o noticiário, uma pauta, inclusive, de nós, enquanto sociedade, mas esse julgamento tem um potencial muito grande de redefinir juridicamente papéis de gênero. E eu acho que ele deveria ficar aí dentro do nosso radar de interesse para a discussão do assunto. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Desculpa se eu passei muito tempo.